Oi, meu nome é Josiane, eu sou psicóloga aqui da IBCM e venho, através desse vídeo, conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha que tem como objetivo mobilizar a sociedade sobre saúde mental e os seus tabus que envolve. O assunto ainda é pouco discutido pela sociedade. E infelizmente a ideia de que psicólogo é coisa de louco sobrevive com muita força dentro da nossa cultura. E hoje sabemos que para nós auxiliar alguém com sofrimento mental, com sofrimento psíquico, é incluir na sociedade e não ao contrário. Aos poucos, então, o psicólogo foi mostrando o seu trabalho à sociedade e a sociedade descobriu que essa profissão trabalha com saúde mental, né? E a saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, é mais do que só a ausência de transtornos mentais. É parte integrante da saúde. Na verdade, não há saúde sem saúde mental. É determinada por uma série de fatores socioeconômicos, ambientais, estratégias e intervenções de saúde pública, né, em vários setores, né, para promover, proteger e restaurar a saúde mental. A Organização Mundial da Saúde afirma: saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Saúde mental, então, ela é muito mais do que a ausência de transtornos mentais ou deficiência. E agora estou aqui, né, para fazer essa campanha e salientar, né, que é importante, além, né, das outras campanhas, né, que é o que o Janeiro Branco é muito importante, ou tão importante quanto a campanha do combate ao câncer, a campanha do autismo, porque trata de questões de saúde mental que também precisa ser discutida, vista como um todo, né? Que é impressionante o alto número de pessoas que sofrem e acabam deixando de procurar ajuda por conta de um tabu, por conta do tabu de dizer, psicólogo é coisa de louco, né? E eu não sou louco, ora, então eu não preciso de um psicólogo. Mas isso é coisa antiga, né? Então, na atualidade, a atual equipe de psicólogos da IBCM está à disposição para nós conversarmos tanto individualmente ou em grupo sobre saúde mental. E não só no mês da campanha, não só agora em janeiro, mas quando haver interesse e necessidade, visto que esta prevenção, né, tem como base a fala, né? A principal ferramenta nossa é a fala. Então, se me perguntar como vamos fazer isso, eu vou dizer falando. Muito obrigada, espero que todos gostem do vídeo. Quem gosta, por gentileza, pode deixar o likezinho, né, que isso ajuda a IBCM a promover mais vídeos, a continuar trabalhando no canal. E desde já um muito obrigado e estamos à disposição. Você sabia que a hanseníase é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade? Os registros históricos indicam que ela surgiu na África e na Ásia há mais de 2.600 anos. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que afeta a pele e os nervos. Acontece em qualquer pessoa que esteja exposta à bactéria causadora por muito tempo. Sua transmissão é feita pelo ar, com espirros ou tosse de uma pessoa infectada, mas é preciso uma exposição prolongada para que essa transmissão de fato aconteça. E pode demorar até 7 anos para que os primeiros sintomas apareçam. Mas atenção! Só transmite a hanseníase pacientes que não estão em tratamento.
Atenção para os sintomas da doença. Manchas pelo corpo. Elas podem ser brancas, vermelhas ou marrons e ficam insensíveis à temperatura, frio ou calor, e à dor. As áreas afetadas mais comuns são as extremidades das mãos e dos pés, o rosto, as orelhas, o tronco, as nádegas e pernas. Regiões da pele secas e sem suor. Queda de pelos na sobrancelha e sensação de formigamento. Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas ao longo dos braços e das pernas. Mãos e pés inchados e redução na força dos músculos das mãos, pés e face. Úlceras de pernas e pés. Caroços no corpo que podem ser avermelhados e dolorosos. Febre, inchaço e dor nas juntas. Nariz entupido, com sangramento, ressecado e com ferida. E olhos ressecados. Há 20 anos, a hanseníase tem cura e tratamento. Se você notar qualquer destes sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. O tratamento é feito com medicações que devem ser indicadas caso a caso. Por isso, a avaliação do profissional de saúde é fundamental. Se não tratada, além de ser contagiosa, a hanseníase pode trazer problemas graves e até deixar a pessoa incapacitada. A melhor forma de prevenir as sequelas da hanseníase é o diagnóstico precoce. O SUS oferece exames e tratamentos para todas as fases da doença.
Eu sou a doutora Rosicler, sou ginecologista, trabalho aqui na IBCM há bastante tempo, quer dizer, trabalhei por alguns anos, saí, agora retornei, né? As pessoas mais idosas que pensam que eles são isentas do risco de uma IST, e não, a gente tem se deparado com pessoas mais velhas, com sífilis, com AIDS. Então, assim, lembrar que não tem idade para ter esse cuidado, em todas as idades, independente da idade que começa a ter sua vida sexual ativa ou que termina, lembrando sempre que esse risco vai existir sempre, independente da faixa etária, seja adolescente, seja uma pessoa já mais idosa na menopausa, esse risco ele existe. Então, lembrar sempre da prevenção, né, da camisinha. E claro, naqueles casos que eventualmente houve um lapso, que aconteceu alguma coisa, hoje em dia também é muito tranquilo. Então a importância de se fazer os exames periodicamente, né, para detectar. Porque assim como a AIDS, como a sífilis, como tantas outras, o HPV, se tu tiver a detecção precoce, tu consegue fazer um tratamento sem ter uma complicação no organismo maior no futuro, né? E inclusive os tratamentos de uma AIDS, de HPV, eles são mais tranquilos hoje em dia, menos preconceituosos, né? Então, assim, procurar sim consultar, lembrar da camisinha, independente da faixa etária, né? E consultar qualquer dúvida ou fazer os exames regularmente. Hoje em dia nos postos de saúde tem os testes rápidos que tu pode chegar a fazer, né, tranquilamente, sem complicação, sem nenhuma requisição, sem nenhum pedido, e são extremamente confiáveis também. O medo e a cobrança também, né, que daí vai vir ou do profissional ou dos seus familiares, que diria assim que isso acontece, infelizmente, até nos mais cuidadosos, às vezes, ou por um descuido também, às vezes até usou, mas usou erradamente a camisinha, né, teve a preocupação de usar, mas aconteceu um acidente, pode acontecer. Então, assim, tem a possibilidade de chegar num posto de saúde sem grandes complicações, enfim, facilmente chegar num posto e fazer seus exames. Eles têm nos postos também na rede pública os aconselhamentos que a gente chama, quer dizer, tu faz o exame e tu é preparado para como agir em caso de positivo naquele exame. Então é uma coisa muito tranquila, que tu vai ser preparado por um profissional, não só o médico, mas às vezes por um psicólogo, por um assistente social, que vai te ajudar a como lidar com essa notícia, com essa novidade, como tratar, enfim. E aí tu vai ser encaminhado sem preconceito nenhum para um profissional. E esses profissionais também vão te ajudar a saber lidar com as demais pessoas, como passar essa informação adiante, ou enfim, como comunicar o outro parceiro, um familiar desse percalço que aconteceu. Mas muito tranquilo, sem o medo de ter que chegar no profissional e vai ser ou xingado, sei lá, ridicularizado, ou, né, não, é tranquilo. Hoje em dia, assim, tá todo mundo mais preparado para receber os jovens e os mais maduros também, como eu falei, com esse tipo de dificuldade.
Primeiro a gente tem que pensar um pouco da história da hanseníase, né? Ela já é muito longa, ela é muito lá para trás. Se a gente pegar questões lá da Bíblia, tu já tem história com outro nome, que segundo a lei mudou, que antigamente chamava de lepra, né? Então, se tu pegar lá da época da Bíblia, tu já tem. Só que naquela época, isso eu comento muito nas palestras que eu dou, naquela época já diziam que as pessoas que tinham aquelas lesões, elas estavam sendo castigadas por alguma coisa que elas fizeram, então era um castigo. E me chama muita atenção isso, porque tu vê, naquela época era um castigo e para mim atualmente continua sendo. É muito parecido, porque o que acontece? Assim, meus avós moraram no Hospital Colônia Itapuã, né? Eu passei a minha infância lá dentro, mas eu sei da história anterior a mim. Por exemplo, assim, ó, minha avó usava um tênisinho Conga, não sei se lembra daquela marca Conga, eu nunca tinha visto o pé dela, fora isso ela não tinha mais nada, então para mim ela era uma cuidadora dos pacientes, que naquela época se dizia leprosário de Itapuã, era assim que se chamava, e para mim ela só usava aquela conguinha e não tinha mais nada. Meu avô, a mesma coisa, não tinha lesão nenhuma, não se falava nada de hanseníase, não se falava de lepra, ele era diabético e para mim era isso aí que acontecia. Só que com o passar dos anos a gente vai notando alguma coisa diferente. Um dia ela foi tirar a conga e eu entrei sem querer no quarto. E aí eu vi que ela não tinha os dedos e ela tinha curativo. Então tá aí a lesão da hanseníase, então ela tinha uma lesão. Por que ela usava conga? Porque era, na ponta era durinho, então ela não perdia o equilíbrio. O que acontece assim? A minha avó teve uma história boa lá na Itapuã porque ela era cuidadora, então ela trabalhou na enfermaria. A enfermaria era o local que ficava os pacientes mais graves, digamos, pacientes em fase final ou pacientes que tinham muita ferida. O que acontece assim, que eu lembro naquela época, eu passava férias, quando eu ia para lá, tu pegava o ônibus para ir pra lá, o cobrador já perguntava, vocês vão descer aonde? Tu vai descer no leprosário? E hoje, olha o ano que a gente está, se tu chega, eles perguntam a mesma coisa, tu vai descer no leprosário? Eles não dizem que tu vai descer no Hospital Colônia Itapuã, é no leprosário, né? E outra coisa muito interessante, se tu diz assim, sim, eu vou pro leprosário, minha avó mora lá, vou passar umas férias lá, tu não tem medo de ser contaminada, tu não tem medo de estar com lepra. Então assim, ó, como que eu vejo? Eu cresci nesse meio, eu nunca tive hanseníase, eu convivia com aquelas pessoas, eu tomava café na casa das pessoas e ainda tem pacientes lá. E lembram de mim, tu vê, ainda estão lá dentro. E por isso a luta de preservar. Só que o preconceito existe. Hoje em dia ainda dizem, mas por que manter aquele hospital? Se lá é uma doença grave, ainda existe a lepra ou não existe mais lepra? Eles nem dizem hanseníase, continuam dizendo lepra. E fora também que os familiares, os filhos foram separados dos pais. Aquilo fica nas pessoas. Se tu conversar com qualquer paciente, ele vai dizer, foi um sofrimento tão grande que não pode ser esquecido. Porque me questionaram isso. Por que tu não quer que feche o hospital se foi um sofrimento grande? Deveria querer. Tipo, não, mas não é que eu não quero que feche o hospital. Eu quero que transforme o hospital, mas que a memória do que aconteceu aqui não seja esquecida. Bom, vamos falar um pouco da questão assim do Brasil. Primeiro, tu não vê falar muito de hanseníase, né? Tu tem o programa do estado, tu tem programa nas UBS, no município, mas tu não vê falar em hanseníase. O que eu vejo o Brasil? O Brasil ele é considerado o país que mais tem casos de hanseníase. Aí tu vai me dizer, sim, mas ninguém fala nada, como é que tem casos?
A falha é no sistema, é na prevenção. Nós temos uma saúde pública muito boa, mas quem tem que fazer o diagnóstico não está preparado para a hanseníase. Eu estive conversando com alguns médicos e eles disseram: a gente não teve cadeira sobre a hanseníase, a gente não tem curso sobre a hanseníase. Quem desenvolve esse trabalho a nível de Brasil para dar um norte para essas pessoas fazerem um diagnóstico, porque a enfermagem, por exemplo, o agente de saúde, ele pode fazer o diagnóstico, ele vai ver uma mancha e de acordo com as características ele vai encaminhar ou não para uma OBS. Mas quem vai treinar aquele agente? Não tem. Tem cura se tu começar a tomar medicação. Então o que acontece? A partir do momento que tu toma os primeiros comprimidos, tu já não passa adiante e tu já começa o tratamento. Agora, se tu não começar o tratamento, tu tá passando adiante. E o pior, tu vai ter um período de 6 meses a 7 anos para passar. E daqui a pouco tu acha que tu nem tá passando nada. Daqui a pouco tu nem sabe que tu tá contaminado. E são manchas que daqui a pouco tu vê no ônibus, tu vê aqui no corredor, tu acha que é uma alergia de alguma coisa, porque muitas manchas acham que é alergia. Só que se tu fizer o teste no meio dela e tu ver sensibilidade, tu vai ver que ali pode ter sintomas de hanseníase. O problema da hanseníase é que se tu não faz um diagnóstico inicial, ela vai avançando e tu começa a ter lesão neurológica. O que é lesão neurológica? Começa a ficar com deformidades nas mãos, que eu acho que eu te mandei uma foto. Então tu fica com aquela mão como se fosse empunhadura, assim, né? Ou entorta, fica assim. Tu pode ter lesões nos olhos, se observar, eles têm, em volta dos olhos é mais esbranquiçado, dentro é mais vermelho, tem problemas de visão também, perde a sudorese, perde a sensibilidade. Às vezes tu encontra paciente que diz assim: nem sabe que é paciente, eu caminhei 10 km por dia, vamos falar de atleta, eu caminho 10 km por dia e eu tô sempre com lesão nos pés, mas eu não sinto. Isso me chamou a atenção um dia. Eu digo: mas como tu não sente uma lesão nos pés? Não sinto. Tu vai avaliar uns sintomas quando tu não tem a sensibilidade da lesão. E aí tu pode ter uma lesão bem grave ali, né? Então eu vejo que o Brasil, ele precisa trabalhar na prevenção, mas precisa da parte científica. Por isso existe a rede Hans, que eu te falei, que é uma rede universitária para motivar o trabalho científico, que é o que está acontecendo nesse mês do Janeiro Roxo. Mas o que deveria ser? Não deveria ser o mês Janeiro Roxo, deveria ser prevenção todos os dias. Por quê? Tu pode ter um paciente com hanseníase, mas ele pode ter HIV também. Ele pode ter hanseníase, ele pode ter problema cardíaco, entende? Ele pode ter várias outras questões junto. A gente percebeu nesses estudos que a gente está fazendo, junto com o Mohan, que a hanseníase está muito ligada com a questão financeira e a qualidade de vida das pessoas. Se tu pegar pessoas que estão, digamos, com problemas de saneamento básico, vamos falar de saneamento básico, tem risco de ter. Por quê? Porque primeiro, ela tem todo o problema de saneamento, que ela vai ter outros problemas de saúde junto. Segundo, que nós vamos ter que ter um acesso naquele local, porque aí entra a questão dos agentes de saúde, dos técnicos de enfermagem, da medicina de família, né? Da equipe de medicina de família, de ir lá naquele ambiente para fazer o diagnóstico. Por quê? Porque ela pode estar com a doença e não sabe, não tem como saber. Então, assim, para mim, ela está ligada à saúde pública e à qualidade de vida desses pacientes. Muito ligada. Assim, o Mohan, ele é nacional, né? São duas coisas que a gente tem que entender. O Mohan é o movimento de reintegração, para te ver como um preconceito, de pessoas atingidas pela hanseníase. Isso é o Mohan, tá? Nacional. E existe a rede Hans nacional, que caminha junto, que é a rede universitária para prevenção, para estudo e projeto científico. São essas duas coisas. O que o Mohan fez? O Mohan tem 40 anos. Então, o Mohan tem uma parceria com a ONU, através daquela pessoa que eu te falei, que é o Sasakawa, que é o embaixador da boa vontade. O que ele faz? Eu não vou te dar certeza se é 30 ou 40 anos. Ele patrocina as ações do Mohan
e ele quer mais é que multiplique essa prevenção, porque o Brasil é muito visto nessa contaminação. Ele está no topo da quantidade de pacientes, então a gente precisa trabalhar. O que eles fizeram? Então desenvolveram, esse senhor, o Sasakawa, desenvolveu uma campanha mundial que é não esqueça da hanseníase. Quanto mais rápido tu fizer o diagnóstico, menos lesões tu vai ter. Daqui a pouco tu vai ter uma mancha que vai parar, nunca mais vai ter mais nada. Só que também pode acontecer de tu ter a mancha e passando, daqui a pouco tu tem uma lesão neurológica, daqui a pouco tu tem um problema de articulação e daqui a pouco tu tá com feridas e outras sequelas. E aí foi por quê? Porque não teve a prevenção lá no início.